Imagine estar diante dos animais mais poderosos da savana e ser testemunha do inesperado: elefantes enfrentando hipopótamos, rinocerontes desafiando gigantes, felinos descobrindo que nem tudo pode ser dominado pela força. O que você vai ver neste vídeo não são encontros simples, são momentos em que a natureza mostra seu lado mais implacável, surpreendente e, às vezes, até humilhante. Você acha que já viu de tudo na vida selvagem? Espere para ver o que acontece quando esses gigantes se cruzam. Nesta cena, um crocodilo observava da margem quando um elefante avançava com seu filhote. Parecia que o réptil tinha a intenção de atacar o pequeno, mas não contava com a vigilância do pai. Ao perceber o perigo, o elefante reagiu de imediato. Avançou com passos firmes em direção à lagoa, levantando o chão a cada pisada, e começou a esmagar o crocodilo com suas patas. O destino do réptil ficou incerto. Não sabemos se sobreviveu, mas é quase certo que saiu ferido. A cena deixa claro que proteger o filhote não é apenas instinto, mas uma força que pode se tornar implacável. Sob a penumbra da noite africana, dois gigantes da savana se encontraram frente a frente. De um lado, um rinoceronte robusto e obstinado. Do outro, um elefante imponente e tenso, que avançava com fúria contida. O chão tremeu quando colidiram. O rinoceronte resistiu com força, mas o elefante, com energia avassaladora, o empurrou com a tromba e o desestabilizou. Em questão de segundos, aquele colosso de chifre afiado foi derrubado e virado. Mal teve tempo de se levantar e saiu correndo, apavorado. A luta foi curta, mas intensa. Não era apenas a força que fazia a diferença, mas a determinação com que o elefante lutava. E naquela noite ficou claro, mais uma vez, porque nenhum animal ousa se colocar em seu caminho. Uma girafa se encontrou diante de um elefante, um encontro que logo ficou tenso. Ao que parecia, a presença da girafa não agradava ao gigante. Sentindo-se incomodada, a girafa deu meia volta e começou a se afastar, mas o elefante não ficou parado. Com passos firmes e decididos, avançou em sua direção e a investiu, obrigando-a a fugir às pressas. A girafa não teve outra escolha a não ser ceder, deixando claro que, naquele território, era a força do elefante que ditava as regras. Um elefante solitário se aproximou lentamente de uma manada de 20 leões que descansava sob a sombra. Seu andar era sereno, pesado, cada passo afundando a terra seca sob suas patas. Ele não ergueu a tromba nem fez barulho algum. Simplesmente avançou. Os leões o observaram em silêncio. Nenhum rosnou, nenhum rugiu. Apenas o viram se aproximar e, pouco a pouco, começaram a se afastar, cedendo espaço sem resistência. Alguns recuaram com cautela, outros se levantaram e se retiraram sem olhar para trás. O elefante não acelerou o passo nem mostrou gesto de ameaça. Sua mera presença bastou. Caminhava com uma confiança que não deixava dúvidas. Aquele território lhe pertencia. E os leões, conscientes disso, não ousaram desafiá-lo. Naquele instante, ficou claro que a savana reconhecia um único dono: o elefante. Um grupo de hipopótamos descansava no meio da lama, mergulhados em sua tranquilidade habitual. Mas essa calma foi quebrada com a chegada de um elefante. Ele avançou com passos firmes e decididos, sem se deter diante da presença dos hipopótamos. Em questão de segundos, o ambiente mudou. Esses enormes animais, conhecidos por seu caráter agressivo, começaram a recuar. Um após o outro, foram obrigados a deixar o local, cedendo diante da imponente presença do elefante. O fato não era pequeno, que um grupo de hipopótamos, temidos até por predadores, optasse por recuar sem enfrentá-lo, deixava claro o tamanho do poder desse gigante. Neste registro, um hipopótamo decidiu enfrentar uma manada de elefantes, uma ousadia tão arriscada quanto imprudente. Avançou com determinação, se plantando diante dos gigantes como se pudesse intimidá-los. Mas não foi necessária uma colisão ou investida.
Bastou um pequeno gesto de um dos elefantes, um sinal mínimo, para que o hipopótamo entendesse imediatamente o perigo em que havia se metido. Sem pensar duas vezes, deu meia volta e se afastou apressado. Pode até ser temerário, mas ingênuo não, sabia muito bem que havia cruzado uma linha que não devia. Na natureza, os poços de água são santuários vitais, lugares onde cada animal luta por espaço. Nesta ocasião, uma mãe rinoceronte e seu filhote não apenas se recusaram a sair, como também tentaram desafiar um elefante que se aproximava decidido. Gigante não hesitou. Num estouro de fúria, avançou levantando poeira a cada pisada. A tensão se quebrou num instante. A mãe percebeu que não havia chance de enfrentá-lo. Sem olhar para trás, os dois rinocerontes fugiram, deixando o caminho livre. A mensagem do elefante foi clara: naquele poço de água não havia lugar para desafios, nem acordos. Era dele, e de mais ninguém. No coração da selva, um tigre descansava tranquilamente, entregue ao silêncio de sua soneca. O silêncio foi interrompido por um retumbar distante, passos pesados que faziam o chão tremer. Ao se levantar e virar a cabeça, o felino descobriu a silhueta imponente de um elefante avançando em sua direção. A diferença de tamanho e poder era indiscutível. Sem perder tempo em arriscar-se, o tigre se levantou agilmente e se retirou, deixando o caminho livre para o gigante que seguiu adiante. Antes de passar para o que todos estão esperando, não esqueça de se inscrever em honra a essas batalhas incríveis. Neste clipe, um tigre avançava em silêncio, movendo-se com cautela entre a vegetação, com os olhos fixos em um elefante. Cada passo parecia calculado, como se planejasse um ataque por trás. No entanto, no momento de se lançar, o elefante reagiu rapidamente. Virou-se e se aproximou com firmeza, revelando que estava ciente da tentativa. Descoberto e sem opções, o tigre interrompeu sua investida e, com agilidade, deu meia volta para se retirar. A lição foi clara: mesmo o predador mais astuto nem sempre pode se impor diante da força de um gigante. Um hipopótamo descansava calmamente no meio da lama, aproveitando um banho ao sol. De repente, um elefante surgiu na cena. Sem demonstrar tolerância, avançou em sua direção e começou a intimidá-lo com passos firmes e pesados. O hipopótamo, consciente da desvantagem, não esperou a situação piorar. Levantou-se imediatamente e fugiu, deixando para trás seu refúgio lamacento. Diante da presença do gigante, não havia outra opção senão recuar. Em uma cidade rural da Índia, um tigre rondava com intenção, fixando o olhar em um elefante que carregava alguém sobre o lombo. Avançou cautelosamente, cada músculo tenso, como se avaliasse a possibilidade de atacar. Quando se aproximou a apenas alguns metros do gigante, o tigre parou. Recuou levemente, mas sem perder a expressão ameaçadora. Tinha avaliado a situação. Enfrentar um elefante frente a frente não era uma opção. Um ataque direto seria suicídio. Consciente do perigo, decidiu manter distância, medindo cada movimento com cautela. Num instante de tensão, um búfalo jazia preso sob as garras de vários leões, prontos para transformá-lo em refeição. Mas quando tudo parecia perdido, uma silhueta imponente surgiu no horizonte. Era um elefante. O curioso é que não precisou investir, nem mostrar violência. Bastou sua presença firme e um pequeno movimento da tromba para mudar tudo. Os leões, atentos ao novo rival, hesitaram. Um a um, começaram a recuar, até que finalmente abandonaram a cena. O búfalo conseguiu salvar a vida, não por acaso, mas graças à valentia instintiva daquele companheiro que ousou enfrentar o grupo de predadores. Um verdadeiro guardião da savana. No coração da selva de Uganda, um leão descansava tranquilamente, alheio ao mundo ao seu redor, até que percebeu a presença de um elefante com um passageiro sobre o lombo. Imediatamente, o felino se levantou e correu em sua direção com claras intenções hostis. O clipe, no entanto, se corta exatamente no momento em que o tigre se encontrava diante do gigante,
deixando o desfecho à imaginação. Ainda assim, é difícil imaginar que um único felino pudesse sequer arranhar um animal de tal tamanho e força. A tensão e a incerteza permanecem, lembrando-nos de quem realmente domina a cena. Um búfalo pastava tranquilamente entre a vegetação da floresta, quando de repente, um elefante se interpôs em seu caminho. Sem aviso, o gigante o atingiu lateralmente, derrubando-o com força. Mas não parou aí. Com uma precisão esmagadora, o elefante começou a girar e rolar, usando o corpo do búfalo como se fosse um simples boneco de pano. O búfalo, desorientado e vencido, não tardaria em guardar na memória aquela humilhação, um confronto que não apenas demonstrou a força do elefante, mas também seu domínio absoluto naquele território. E se você achou a humilhação do búfalo impressionante, prepare-se. No vídeo que eu deixo na tela você encontrará confrontos ainda mais intensos, onde a força e o poder desses gigantes vão te deixar sem fôlego. Não se esqueça de se inscrever e me acompanhar no próximo Safari.